Olá, alunos da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula do TV Araxá Educa. E olá você que tem acompanhado as nossas aulas através da televisão, através desse grande meio de comunicação e agora contribuindo para a educação. Dentro das relações de trabalho, meu nome é Carlos Dias, professor de competências gerais. Dentro da relação de trabalho, nós vamos estudar sobre a estrutura social, o trabalho na Revolução Industrial e a mudança na relação de trabalho. Tá? Coloquei essa primeira imagem num castelo medieval. É claro que ele agora é só mais como um museu, só de visita, mas um castelo medieval, para a gente estar lembrando da estrutura que tinha antes da Revolução Industrial. Numa aula anterior, nós comentamos que o trabalho ele começa justamente quando o homem se apropria do bem da comunidade e as pessoas vão prestar serviço de escravo, né? E aqui no caso aqui é a servidão. O que era o papel do senhor feudal que morava nesse castelo? Cabia ao senhor feudal garantir a sobrevivência, tá? E a proteção de toda a população que estava em volta no seu feudo ali. Então, as pessoas aqui, o castelo aqui, essas pessoas, eles não eram escravos, eles eram livres, eram servos. E qual que era o papel desses servos? Eles trabalhavam nas lavouras, eles tinham as suas terras, trabalhava na lavoura, trabalhava nas suas terras, prestava serviço para o seu feudal também, que era um imposto chamado corveia, prestava serviço quando estava na lavoura, construção de pontes, construção de muros, construção de estradas, né, colocar pedra nas estradas. E esse servo, ele trabalhava para o seu feudal e pagava imposto para esse seu feudal. Em troca desse trabalho, em troca desses impostos, o seu feudal dava para ele a proteção. E como que era o trabalho desses servos? Todo o trabalho era manual, era feito de forma manual. Como a produção de tecido, a produção de calçados, a produção de ferramentas, tudo isso de forma bem manual, tá? Então, um exemplo aqui, eu trouxe uma imagem para vocês, um sapateiro, aqui são as ferramentas de um sapateiro, tá? Todo o trabalho do sapateiro, então o sapateiro ele tinha um trabalho de fazer o quê? Ele tinha um trabalho de projetar, de imaginar como seria feito o calçado. Então ele pensava nesse calçado, pegava o couro, curtia o couro, fazia todo o tratamento do couro. Depois desse couro curtido, depois do processo que se faz com o couro, ele cortava, moldava, moldava esse sapato e ele produzia o sapato e vendia esse sapato. Então, esse artesão, ele conhecia, dominava todo o processo da produção para a fabricação do sapato. A mesma coisa, um tecelão. Aqui no caso aqui temos um tear manual. Um exemplo assim bem claro aqui na nossa cidade, ali na Getúlio Vargas, Fundação Comum Barreto, você pode visitar algum dia desse e você vai ver lá o tear manual. Lá tem esse mesmo sistema, o tingimento da lã, dos fios. Depois eles pegam esses fios, levam para um tear grande, todo de madeira, passado os fiozinhos, né? Porque quem nunca viu um tear manual. E ali eles produzem os tapetes, produzem os tecidos desse tear. Então todo esse trabalho era um trabalho manual. Começa desde o princípio, desde a produção da lã, o tingimento da lã e o acabamento do produto no final, eram feitos o trabalho de forma manual. Só que essa estrutura dessa produção manual, né, o artesão, aquele que produzia na casa dele, aquele que dominava todo o processo de produção, ele que comercializava o seu produto no final, essa estrutura vai começar a mudar, ela vai sofrer uma mudança. Esse trabalho agora vai mudar toda essa estrutura de produção. E olha que interessante, quem vai contribuir para essa mudança dessa estrutura? Aqui eu coloquei uma imagem da criação de ovelhas. Mas não quer dizer que as ovelhas obrigou o homem a trabalhar, mas justamente a criação de ovelhas, desses animais peludos aqui, que vai mudar essa estrutura de produção, que vai contribuir para a mudança dessa estrutura. Aí você pergunta, como assim, professor? O que essas ovelhas fizeram? Na verdade, as ovelhas não fizeram nada. Mas na Inglaterra, a Inglaterra era uma grande produtora de tecido. E para a produção de tecido precisa de quê? De lã, a lã das ovelhas, do algodão. Então, toda essa produção era feita com lã e o algodão.
E a Inglaterra ela comercializava com muitos países. O tecido da Inglaterra era comprado por muitos países. A Inglaterra comercializava. Nós estamos falando do século XVI, XVIII, tá? Do século XVI ao século XVIII. A Inglaterra comercializava com todos. Então, essas ovelhas, os criadores de ovelhas, o que eles vão fazer? Lembra quando eu falei que o camponês, né, o servo lá, ele tinha uma pequena parcela de terra cedida pelo seu feudal, ali ele produzia toda a subsistência dele, e ali também ele produzia artesanato, lembra quando eu falei sobre isso? Pois é, esse camponês ele vai ser expulso das suas terras justamente pelos criadores de ovelhas. Começa a apropriar essas terras, porque vai ser aprovada uma lei chamada Lei de Cercamentos, e através dessa lei eles começam a cercar essas terras para a criação de ovelha, para atender um mercado que estava em crescimento, que era a produção de tecido. Então, um enorme contingente de pessoas, de trabalhadores, saíram do campo e foram para a cidade. É o que nós chamamos de êxodo rural. Então, é a mudança a pessoa do campo, ele sai da zona rural e ele muda para a zona urbana, o êxodo rural. Aí você fala, então foi isso que as ovelhas contribuíram? Foi, porque esse trabalhador, ele deixa o campo, ele muda para a cidade, só que lá no campo ele produzia. Lembra que eu falei que ele produzia o tecido, que ele produzia o sapato, que ele projetava como seria o sapato, o calçado, ele fazia desde o curtir o couro até o produto final? Agora ele está na cidade, ele está trabalhando dentro da cidade, o que vai acontecer? Ele vai ser uma mão de obra disponível na cidade. E a produção, ela estava passando, a produção de produtos, né, produção de tecidos, calçados, ferramentas, a produção estava passando por uma transformação do artesanal. Lembra quando eu falei que o artesão produzia tudo manual? Agora para a manufatura. Agora o que vai acontecer? Antes ele produzia na sua casa e comercializava. A manufatura aqui vai diferenciar, que vai começar a haver uma divisão de trabalho. O dono do capital agora vai contratar aquele artesão que saiu do campo, que agora está na cidade, vai contratar ele para ele trabalhar no seu galpão. Então, o capitalista ele é o dono das ferramentas e o artesão agora é o dono da força de trabalho. Para a gente entender essa transformação. Aqui, o tecelão, tá? Que a esposa está aqui, a criança, os filhos dele estão aqui, ele está trabalhando em casa, produzindo, né? Ele produz o fio, a sua esposa está aqui com uma máquina de fiar, produzindo. Não sei se vocês tiveram o prazer de ver os seus avós produzindo o fio ali na máquina de fiar, apenas um fio, produzindo um fio de cada vez, ela produzindo fio, aqui é uma família, e ele produzindo tecido. Aqui ele domina todo o processo de produção. Agora, na manufatura, que já é um exemplo diferente, o sapato. Lembra quando nós falamos lá do camponês, que ele produzia o sapato? Pensava como seria, curtia o couro, preparava, cortava, fazia todo o processo? Agora na manufatura não. Vai ter um responsável para preparar o couro, para fazer a curtição, o outro responsável só por cortar, outros responsáveis para fazer a costura do sapato, olha que estão costurando, e outros para fazer só o controle da qualidade, o embalar para ver o controle, para ter a venda. Então agora nós temos o quê? A manufatura. Então a produção ela sai de artesão, do artesanato para a manufatura. Só que essa transformação não para. Agora as coisas começaram a acelerar um pouquinho. O que vai mudar agora? As máquinas, a invenção das máquinas agora aqui vai acelerar a produção. Então a manufatura, no artesanato, o homem produz tudo manual. Na manufatura, produz-se manual com algumas ferramentas, o emprego de algumas ferramentas ali, mas agora já tem uma divisão de trabalho, tem uma divisão de tarefa. Agora com a invenção das máquinas, vai deixar de ser manufatura e vai passar a ser maquinofatura. Agora já tem o emprego de máquinas. E a produção, a criação dessas máquinas vai acelerar, aumentar a produção. Tá? Nós temos um exemplo aqui, a máquina de fiar hidráulica. Essa máquina de fiar hidráulica aqui, você pode perceber que é uma máquina de madeira ainda.
eles vão melhorar essa produção, vai aumentar essa produção. Inventa, antes a máquina de fiar fazia apenas um fio, de repente eles começam a fazer 8 fios, de repente passa para 16 fios, tá? Uma máquina de fiar hidráulica. Mas o processo realmente acelerou e aumentou quando eles inventam as máquinas a vapor. Um exemplo aqui, essa máquina a vapor foi uma máquina a vapor aperfeiçoada pelo James Walter, tá? O emprego da máquina a vapor, agora, a máquina, a manufatura agora, com o uso da manufatura, tem as máquinas para acelerar esse processo. Aquilo que antes dependia da força da natureza para tocar a roda d'água, agora não, ele já controla. A máquina a vapor consegue gerar mais rápido, melhor, e uma produção acelera a produção, vamos dizer assim, tá? Então, com o aumento da produtividade agora, olha aqui, que interessante isso aqui, pessoal. Houve um aumento da produtividade. O que aumenta a produtividade? Uma fábrica de sapato começou a produzir mais pares de sapato. Uma fábrica de, vamos colocar aí, de talheres, começou a produzir mais talheres. Então, imagine, N tipos de fábrica. Houve aumento dessa produtividade. Mas nesse processo de produção, o trabalhador vai perder o conhecimento. Por quê? Ele vai trabalhar num determinado setor da empresa. Só para poder ilustrar, para ficar melhor. Imagina uma esteira de produção e que está sendo montado um equipamento. Então, na primeira parte, coloca a placa, na segunda parte, vai colocar os componentes, na terceira parte dessa esteira, vai pegar essa placa, colocar dentro de um retângulo maior, e lá no final que as pessoas vão entender que montou-se uma televisão. Tá? Só que esse processo é feito de que forma? Há uma divisão do trabalho. Então, por isso nós dizemos que o trabalhador ele perde o conhecimento do processo de produção. Voltando no artesão, eu vou insistir no artesão lá da produção do sapato, que fica mais fácil para nós compreendermos. O artesão ele dominava todo o processo, curtia o couro, cortava, costurava e vendia. Agora aqui não, ele pode fazer somente uma parte do processo. Ele pode trabalhar só na parte de curtição do couro, ele pode trabalhar só na parte do recorte, ou então ele vai trabalhar somente na costura, ou então pregar o solado, tá? Um exemplo aqui da siderúrgica, tá? Na Inglaterra, uma das coisas que era abundante, muito rico na Inglaterra, era justamente o ferro, tá? Então, na siderúrgica, cada pessoa vai fazer uma etapa dessa produção. A fábrica têxtil, né? A produção de tecido, foi o local que a Inglaterra mais desenvolveu as máquinas. Por quê? Lembra quando eu falei que a produção de tecido era comercializada em vários países? Isso mesmo. Então, com esse aumento da produção, era justamente para atender à venda, esse mercado que estava crescente. E daqui vocês podem ver bem claro aqui que tem uma pessoa supervisionando o trabalho e que a maioria das pessoas aqui são mulheres. As mulheres e crianças eram empregadas nessa indústria têxtil, nessa fábrica têxtil. Por que as mulheres e as crianças? Eles chegavam a trabalhar de 14 a 18 horas por dia. Acredite, pessoal, tanto mulheres como crianças trabalhavam de 14 a 18 horas por dia. E qual que era a vantagem de empregar a mulher ou a criança? Porque elas trabalhavam 14 a 18 horas por dia e ganhavam a menos da metade que um trabalho do homem. Então eram explorados, tá? O trabalhador, ele perde, lembra quando eu falei que o trabalhador ele perdeu todo o processo, todo o conhecimento no processo da produção? Então, o que isso significou para o trabalhador? Ele já não era dono do produto, ele já não dominava toda a produção, e ele perde esse conhecimento, e agora ele está submetido a uma jornada de trabalho que vai, como se diz, explorá-lo. E muito. Ele vai receber um salário, mas ele vai trabalhar de 14, 16 a 18 horas por dia. E nessas fábricas, tá? Nessas fábricas aí, vamos só voltar aqui essa imagem, nessas fábricas aqui, era comum as pessoas adoecerem de tuberculose, doenças respiratórias, além da tuberculose, outras doenças respiratórias, justamente pelas péssimas condições, para insalubridade, as lãs que ficavam voando, tá? Que vinha no nariz, era ruim para estar respirando, tá bom? Então, o aumento da produção ocorreu em todos os setores da produção.
Então, o aumento da produção não foi somente as máquinas que inventaram, não aplicaram elas somente na produção de tecido. Começou a ser aplicado em outros locais. A fabricação de carruagens, de charretes, a fabricação de ferramentas. Então, houve um aumento da produção em todos os setores. Tá? Houve esse crescimento. E com isso chega o que nós temos hoje, o chamado parque industrial. Hoje nós temos as grandes indústrias aí, que há uma divisão bem clara da divisão do trabalho, uma divisão por setores, tá certo? Em que o trabalhador, como eu falei, ele perdeu o conhecimento, mas houve um aumento dessa produção. O trabalhador agora, ele vende a sua força de trabalho. Ele já não é dono da produção, ele vende a sua força de trabalho, ele vende a qualidade do seu trabalho, ele vende o seu tempo, tá? Para poder sustentar a sua família, para receber no final do dia o seu salário, tá bom? A aula de hoje, as nossas fontes são essas aqui, que nós utilizamos. Bons estudos, peço que vocês continuem firmes com as nossas aulas, tá bom? E bons estudos.